Olá, sejam muito bem-vindos ao Sem Censura neste 15 de setembro. Hoje vamos falar de uma notícia que movimentou as redes sociais na última semana. Pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro apresentaram o resultado de uma pesquisa que pode devolver parte dos movimentos das pessoas que sofreram lesão na medula. Quem vai explicar tudo sobre esse estudo inédito, feito com uma proteína extraída da placenta, é a bióloga e professora da UFRJ, Tatiana Sampaio. E ao lado da Tatiana está o bancário Bruno Drummond de Freitas, que sofreu um acidente há cerca de 7 anos. Teve lesão cervical grave e ficou sem conseguir mexer várias partes do corpo. Com a autorização da família, Bruno virou paciente deste estudo clínico e recuperou os movimentos. Já já nós vamos saber todos os detalhes dessa história que é impressionante, não é mesmo, gente? E tem também um tema de saúde que é muito popular: gordura no fígado, que os médicos chamam de esteatose hepática. Para falar dessa condição, cada dia mais comum, das causas, do tratamento e quem está mais propenso a desenvolver esse quadro de esteatose, está com a gente o hepatologista João Marcelo, que também é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aliás, é um ótimo assunto para você, que já pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida para a gente. É fácil. Use a hashtag Sem Censura 40 anos no X ou mande a mensagem pelo Zap. Olha o Zap aí, 21 99903 5329. O QR Code está aqui na telinha e também é uma outra opção para vocês. Pessoal, e a outra convidada é uma atriz talentosa que viu no empreendedorismo uma forma de expandir a arte. Ela criou a oficina Artista Produtor, um projeto idealizado para inspirar outros artistas a transformar ideias em realidade. Eu estou falando da Juliana Martins, que realizou 15 produções que ela já idealizou, atuou e produziu. Essa Juliana é danadinha, vocês não acham? Eu tô achando sim, e a gente vai saber tudo disso com ela. Fechando a nossa bancada, a minha querida Marília Rigoni como debatedora, nessa conversa que a gente tem e vai ter, que vai ser maravilhosa hoje. Marília, juntas! Não é não, pessoal? Bom, na última semana, uma notícia viralizou nas redes sociais e trouxe muita esperança para as pessoas com lesões na medula espinhal. Uma pesquisa utilizando a polilaminina, uma proteína extraída da placenta que pode devolver parte dos movimentos em humanos e animais. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a bióloga e professora da UFRJ, Tatiana Sampaio, que se debruça há 2 décadas sobre este estudo, e vamos conversar também com o bancário Bruno de Freitas, um dos beneficiados por esse tratamento. Queridos, sejam muito bem-vindos. É mais do que uma honra receber vocês aqui hoje no Sem Censura. E eu começo por você, Tatiana, a nossa pesquisadora, não é? Que, enfim, há 25 anos trabalha nessa pesquisa, com uma pergunta muito simples. O que é esta proteína polilaminina, né, retirada da placenta? O que ela contém? Então, a polilaminina é um produto que a gente produz, na verdade, misturando 2 substâncias, a laminina, que é a proteína, e um diluente, vamos dizer assim, e a polilaminina se forma na hora, imediatamente antes de ser injetada no paciente. E essa laminina, que é extraída da placenta, é uma proteína que é muito distribuída no corpo da gente. Então, a gente tem laminina em todas as partes do corpo, na pele, embaixo da pele, em todos os lugares, no pulmão, no coração. Todas as fibras musculares são envoltas em laminina. A laminina está em volta de todos os vasos sanguíneos. Ela é uma proteína muito distribuída no corpo. Tem várias funções. No sistema nervoso,
A laminina já se sabia, isso não é um trabalho do nosso laboratório, mas já se sabia que ela tem, uma das funções que ela tem no sistema nervoso é de orientar o crescimento dos axônios. Aí o que são os axônios? São os prolongamentos dos neurônios que crescem, que passam dentro da medula espinhal e que vão conectar o cérebro com o resto do corpo. Então, a gente pensa e aí tem que pensa, eu quero movimentar o meu pé. Então, eu penso aqui, mas alguém tem que ter um fio que conecte até o pé. E depois eu sinto coceira aqui, eu tenho que saber que eu estou sentindo coceira aqui. Então, a informação desce, a informação sobe. E para subir e para descer são uma espécie de fios mesmo, uma informação elétrica que passa por esses fios, que são os axônios, que são os prolongamentos dos neurônios. E a laminina ela é capaz de guiar esses axônios. Durante o desenvolvimento embrionário, quando o cérebro e a medula espinhal estão se formando, os axônios eles têm que achar o alvo deles. Então, por exemplo, esse neurônio que está aqui no córtex motor e que vai se estender até a medula, ele vai ter que navegar durante 1 metro, né? Ao longo de 1 metro para achar o alvo dele. Então, a laminina ajuda a fazer isso, já se sabia, no desenvolvimento. Nas lesões de nervos periféricos, que regeneram sozinha, também é a laminina. Então, a ideia de usar a laminina para estimular a regeneração axonal é uma ideia muito simples até, né? Por que a gente não faz isso? E é quase óbvio. E, na verdade, a resposta é que quando você extrai a laminina do corpo, ela perde parte da sua estrutura. E o que a gente descobriu no laboratório foi uma maneira de devolver essa estrutura que é perdida na extração. Então, é essa a história. E aí vem uma curiosidade assim, quando é que você despertou? Quer dizer, começou há 25 anos, mas é uma coisa muito particular sua e da sua equipe. Quando é que você despertou, que você diz assim, vamos fazer pesquisa sobre isso, está aqui a saída, nós vamos conseguir encontrar alguma coisa a partir disso aqui? Olha, foi logo no início mesmo, né? Porque eu comecei a trabalhar com laminina meio por acaso. Foi por acaso, não tinha nenhum interesse especial, não trabalhava com sistema nervoso, com regeneração, nada disso. Eu trabalhava com estruturas de proteínas e usava qualquer proteína. Só que aí eu vi que ela tinha esse fenômeno, né, de ficar mais estável, ficar maior, fazer esses polímeros grandes, uma se ligar na outra. E o resultado era muito impressionante. Ele não sabia exatamente para quê, né? Mas era muito impressionante. E aí eu comecei a estudar, isso foi rápido, para saber que funções essa proteína tinha e tudo. E escolhi ir para o sistema nervoso. Poderia ter ido para outros lugares, porque era importante em outros fenômenos também. Mas fui para o sistema nervoso. E aí a gente precisava, em primeiro lugar, saber se essa polilaminina que a gente estava fabricando, se ela era melhor do que a laminina mesmo. E aí tudo que tentava via que sim. Então você via que tudo que a laminina fazia, a polilaminina fazia muito melhor. E aí, bom, se a laminina não funciona numa lesão de medula, que já se sabia que não funcionava, apesar de tudo indicar que deveria funcionar, pode ser que a gente consiga com a polilaminina. Agora, efetivamente, chegar ao ponto de testar num animal, a gente começou mais ou menos em 2004, 2005. Olha só. Tatiana, uma dúvida que é quase de estudante, né, de leiga. Que momento que a laminina vira polilaminina? Que junção é essa? É da proteína com o quê? Que é aí que tem a utilidade nas lesões. Sim, é uma laminina com a outra laminina. Elas formam uma rede. Elas formam uma rede. Entendi. Porque no corpo ela é assim, né? No corpo ela é o componente de uma estrutura que se chama lâmina basal, que está embaixo de todos os tecidos epiteliais de revestimento que a gente tem. Então, em tudo mesmo, na boca, no nariz, qualquer revestimento, pele, tudo. É interessante você falar isso, porque me veio aqui a cabeça, gente, nós não somos nada sozinhos e nem a laminina é sozinha. Ela precisa da outra laminina para ela poder atuar.
Bruno, eu queria saber da sua história. Você sofreu um acidente em 2018. Isso, 2018. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Onde você estava, como é que foi isso? Tá bom. Conta desde o início, tudo Sim, detalhado? Pode contar. Tá bom. Então, eu estava indo para o aniversário da minha avó, em dia 28 de abril de 2018. A gente saiu de São Paulo, tava eu, meu pai, minha madrasta e meu irmãozinho no carro. E a gente estava indo para Teresópolis. E no meio do caminho a gente parou para comer. Nessa parada, na hora que a gente saiu, eu deitei no banco de trás, deitei sem cinto e dormi. E no caminho a gente sofreu um acidente de carro, o carro capotou e como eu estava sem cinto ali, que ficou aí uma lição, né? Nunca mais ficar sem cinto de segurança. Eu sofri um acidente e pelo que eu fiquei sabendo na hora ali, pelo que me contaram, eu quebrei o pescoço, porque eu não lembro. Eu desacordei e só acordei pós-cirurgia. Tem foto sua ali. Olha, a gente está vendo a sua imagem no hospital. Quando você acordou pós-cirurgia, como você se sentiu? Que lembranças você tem desse momento? Bom, assim que eu acordei e abri o olho, eu já tinha no meu subconsciente que alguma coisa tinha acontecido. Tipo, eu não sabia o que era, mas eu tinha, assim, alguma coisa de ruim aconteceu. Aí eu olhei para os lados, eu vi minha mãe, meu pai e os médicos. Aí eles foram começando a me contar o que estava acontecendo e eu comecei a tentar me mexer assim, não mexia nada, não sentia nada. E aí eu entendi que tinha acontecido alguma coisa bem ruim. E aí foi quando eu entendi, quando o médico me contou, minha mãe me contou. Em nenhum momento eles me deram o diagnóstico de tetraplegia para mim. Sempre era contado para minha mãe e para meu pai, acho que questão de ética, né, para não acabar com o mental do paciente. Mas eu já tinha entendido que alguma coisa de bem ruim tinha acontecido, porque estava minha família inteira lá, então... E você não sentia nada da cabeça para baixo? Não havia nenhum... eu tinha um leve movimento assim do ombro, assim. E aí eu tentei explorar e não mexeu nada e... Agora, você foi numa circunstância, e aí eu vou ser breve, porque eu quero passar para a Tatiana para saber o tempo que foi isso. Você foi atendido num determinado hospital, você foi para um hospital público? Isso. De início eu fui para o Saracuruna. E depois você foi para um hospital particular e você foi atendido por médicos que conheciam alguém da equipe da Tatiana? Isso. O meu tio, ele é médico, eu tenho uma tia que é neurocirurgiã e eles organizaram tudo muito rápido, assim, o atendimento, a equipe de cirurgia, etc. E aí, na hora da cirurgia, eu nem sabia o que estava acontecendo, eu não lembro de nada. Uma pessoa da equipe que ia fazer a cirurgia comentou sobre o estudo da UFRJ, da doutora Tatiana. E o meu tio, ele é médico, ele leu ali, ele assumiu o risco. Ele falou, não, é melhor ele correr o risco de ter alguma melhora do que ficar nessa situação pro resto da vida. Então, vamos para cima. E aí... Na verdade, seu tio apostou, né? E ali apostou. Ele bancou. Foi meu anjo da guarda, né? Deu certo, então... Então foi muito de imediato. A cirurgia que seria, às vezes, para tentar corrigir alguma coisa da lesão, já foi mesmo a aplicação da polilaminina. Eu ainda vou sair do programa contando, sabendo falar o nome da substância. E aí, de imediato, você já recebeu isso. E como é que foi o pós? Então, na hora que eu acordei, assim, na minha cabeça, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Tipo, eu tinha acabado de me machucar, aí falaram do estudo, então eu não sabia do que estava se passando. Eu só sabia que eu não estava mexendo nada, não estava sentindo nada. No começo eu fiquei bem triste, assim, eu só queria dormir e tal. Mas aí passaram, acho que umas 2, 3 semanas, e aí eu consegui fazer o movimento do dedão do pé. Que aí foi uma virada de chave, que na hora pra mim não tinha valor, porque não tinha valor mexer o dedão do pé e não mexer mais nada, mas tipo, todo mundo comemorou. Os médicos, a doutora Tatiana, todo mundo comemorou, e aí eles me explicaram qual era o sentido de, tipo, por que comemorar se mexer o dedão do pé. E aí tem aquele negócio que acho que a doutora Tatiana vai falar melhor, mas quando passa um sinal do cérebro até uma extremidade, significa que o sinal está percorrendo o corpo inteiro. E no seu caso chegou no dedão do pé? No meu caso chegou o dedão do pé, graças a Deus. Que maravilha, hein? Doutora Tatiana, vamos a esse tempo que a gente está falando aqui, que é necessário, ou seja, não dá para passar muito tempo para você fazer a aplicação, não é isso? A situação ideal é que seja o mais rápido possível. Isso é o ideal tanto para a polilaminina quanto para a própria cirurgia, né? Então, a cirurgia,
quase todos os pacientes que sofrem lesão medular precisam de uma cirurgia para fazer uma descompressão. Porque o que acontece é que a medula ela fica dentro do canal vertebral, que é um tecido ósseo que não relaxa. Então, o que acontece é que quando tem uma lesão, ali tem um edema, um inchaço, e aí o tecido continua, a medula fica sendo comprimida contra o osso. Então, quase sempre tem que fazer uma descompressão, que chama laminectomia. Então, quase todos os pacientes precisam fazer uma cirurgia e, por isso, a injeção foi programada para fazer nesse momento. E quanto mais rápido se faz a cirurgia, melhor. Exatamente para evitar que esse dano continue acontecendo ao longo do tempo. Então, no caso da polilaminina, o que a gente observou nos estudos em animais é que, além desse efeito de fazer a regeneração dos axônios, que já era esperado, que era o que a gente estava pesquisando mesmo pelos resultados que tinha, a gente também observou um resultado a gente chama de neuroproteção, que protege contra a morte celular que acontece depois da lesão. Então, como tem esse efeito também, o ideal é fazer o mais rápido possível, porque quanto mais rápido, mais você protege. O que você chama do mais rápido possível? Mais rápido possível, 3 dias, 4 dias. No máximo. No caso do Bruno, foi quanto tempo? 24 horas. 24 horas o caso do Bruno. Uhum. Mas se não, pode se aguentar até 3, 4 dias. Sim. Isso já tinha sido feito com outros pacientes humanos ou só com animais? Vocês já tinham também outras experiências? Sim. Já tinha. O tempo depende do animal, depende do tipo de modelo, então varia muito. Nos ratos, a injeção é feita quase sempre, na maioria dos casos, imediatamente após. A gente tem com 2 dias, fez com 10 dias, mas a maior parte dos resultados com uma injeção imediata. E o Bruno foi o primeiro humano? O Bruno, na verdade, foi o segundo. E aí o Bruno, na verdade, recebeu e vocês ficaram acompanhando, e quando ele mexeu o dedão do pé, vitória. Sim. Não é? Porque se mexer o dedão do pé, nós estamos no caminho certo, a gente pode conseguir que o resto funcione. E aí vai a minha pergunta para você também, de leiga, como diz a nossa querida Marília, aí quantas vezes tem que aplicar a polilaminina, né? Olha, também estou falando bem aqui. Quantas vezes tem que aplicar? É uma injeção? É nas costas? Tem que fazer cirurgia para aplicar? Então, é uma injeção. Se você me perguntar, mas se usar mais injeções, será que não fica melhor? Provavelmente, mas a gente nunca fez. Ele Até tomou agora, só uma naquela cirurgia? Sim, só uma naquela cirurgia. É uma injeção local, feita diretamente na medula? No local, na medula espinhal. Exatamente. E eu quero... diga, pode ser, você me perguntou se precisava de cirurgia, né? Então, no caso desse estudo clínico do qual ele participou, a injeção era feita durante a cirurgia de descompressão. Mas é possível injetar sem cirurgia também. Bruno, quanto tempo de reabilitação? Desde que o seu dedão deu ali um oi para você, né? Até o momento em que você percebeu que, ou seja, estava conseguindo mexer outras partes do corpo. Como foi isso? Foi uma evolução bem gradual, assim, foi evoluindo aos poucos. Começou no dedão do pé, e aí eu comecei a acionar alguns músculos, ainda meio sem movimento, mas acionar de leve. Olha, a gente está vendo você mexendo a perna, não é isso? Então, você vê, eu estava fazendo movimento, mas ele era bem errático, assim. Você vê que eu não tinha muito controle. Não tinha controle. E eu conseguia ir evoluindo, assim, eu fui refinando o movimento. Parece que os músculos voltaram a funcionar e eu ia refinando na hora de movimentar. Bruno, essa fase aí, você lembra quanto tempo você tinha já feito a aplicação da polilaminina? Aí eu acho que já tinha passado uns 3 meses. Essa reabilitação também foi aqui no Rio de Janeiro, porque a cirurgia foi no Rio. E a reabilitação também, você continuou aqui? Eu voltei para São Paulo e fui para a ACD. Que é uma instituição que é de referência. Brilhante, assim. A ACD é uma referência, né? Referência. O pessoal lá é super carinhoso, muito bom. E aí você já mexia, inclusive, braços, já estava mexendo também as mãos. Você teve que fazer também uma reabilitação para os membros superiores? Fiz também. Meu corpo inteiro ficou afetado. Então, por exemplo, meus dedos, eles têm sequela. E eu fiz muita fisioterapia pro meu movimento fino de dedo, que eu acho que foi o mais complexo de tentar resolver, assim.
Eu vou te pedir, assim, com muito carinho, né, para ver se você pode andar aqui para gente, para o público que está em casa, ver, né, a potência, né, Claro. dessa experiência, dessa pesquisa em você. Você tem quantos anos? 31. 31 anos. Então, vamos lá. Desfila pra gente. Sem censura. Nossa, é muito revolucionário isso, né? E olha só, anda super bem Andando aqui. bem. Isso, Bruno. E você mexe bem as pernas. Mexo bem aqui. Tira do chão. Você faz Movimento do exercício pé. normal? Eu treino, eu físico? sempre treinei. Isso daí pode ter sido uma coisa que me ajudou também na recuperação, porque eu tinha uma memória muscular muito boa. E você movimenta Movimento tudo. bem aqui, tudo normal. Se Olha, e faz quiser trilha. fazer uma luta, Faz uma luta com alguém. E trilha, você também caminha em trilha? Já fiz. Faz. Subi um pico bem alto, assim, 2 km de subida bem puxado. Olha que... Me arrependi de ter feito. Se arrependeu. Me arrependi, porque foi muito puxado. Eu acho que muita gente, não era só você não, né? Eu também acho que eu me arrependeria. Ok, Bruno, pode voltar. Obrigada. Opa. Pois é, Obrigado. Kátia, Diga, Maria. eu vendo toda essa conquista, né, da parte da Tatiana, a ciência, o Bruno, todo esse avanço, e aí eu fico pensando no sentimento mesmo. Você, né, enquanto pesquisadora, quando viu essa evolução, o que bateu? E você também, Bruno, quando foi do mexer o dedão, como a Kátia falou, até movimentar tudo, o que passou? Eu respondo primeiro? Pode. Eu vou responder primeiro por ele. No momento em que ele estava, na situação que ele estava, ele não deve ter ficado nem muito emocionado, né? Não. Era zangado da Tava situação. bravo, No começo era eu fiquei... bravo e muito jovem ainda, né? Isso já tem... Você tinha 20... Eu tinha 23. É aquele negócio, uma lesão dessa, imagina que você viveu 23 anos da sua vida 100% saudável, eu era super ativo, e aí, do nada, você não tem mais movimento nenhum, não tem mais independência nenhuma, você não consegue nem se virar na cama sozinho, então foi uma coisa que me pegou, assim. Não... Claro, afeta. Eu acho que só quando começou realmente a fazer uns movimentos mais ativos é que Aí eu me animei, né? Deve ter se animado. Olha lá, ele até correndo, o humor ia mudando. Agora, Tatiana, isso vale para qualquer lesão na medula? Ou foi o que é tipo? Ou foi específica? No caso do Bruno, funcionou. Que casos que podem até não funcionar? Se você está perguntando sobre lesões traumáticas na medula, acidentes de carro, quedas, a princípio serviria para qualquer uma, porque imagina que o efeito é consertar o que foi rompido, o que foi lesionado. Então, qualquer lesão responderia bem. Mas às vezes as pessoas perguntam sobre outros tipos de doenças que acometem a medula que não são necessariamente lesões traumáticas. Aí depende da lesão, né? E nos casos em que há perda de células, que as células morrem... É o que se chama de ruptura? Então, quando é ruptura, é o que a polilaminina serve, para fazer o axônio crescer. Mas, às vezes, tem uma destruição mais profunda, em que as células morrem mesmo, o neurônio morre. Por exemplo, esclerose lateral amiotrófica. E aí, quando o neurônio morre, aí a polilaminina não tem mais como agir, né? Ela recupera... Ela ajuda o neurônio que sobreviveu a recuperar, mas ela não tem uma função de repor os neurônios perdidos. Aí seria necessário mais uma terapia celular para repor exatamente. O exemplo disso é que ele recuperou menos a mão, porque a lesão dele foi exatamente no lugar que controla as mãos. Então, ali, no local do impacto, a célula morreu. E aí a recuperação é muito mais difícil. Agora, no resto do corpo, foram só os axônios que foram lesionados. Aí as células estão vivas, conseguem recuperar. Desculpa, Kátia, porque a gente está muito empolgado com isso. De fato, assim, é uma esperança para quem sofreu uma lesão há muitos anos, de repente fazer esse tipo de procedimento celular. Já tem pesquisa em relacionada a isso? O problema a questão mais importante, né, a dificuldade maior de se fazer com pessoas que já sofreram lesão é que realmente parte dos neurônios se perde, né, durante essa fase. Então, no início, a lesão medular ela é composta pelo impacto que causa a lesão, que é
minutos, né, segundos. Depois tem uma fase que chama uma lesão secundária, em que as células vão morrendo aos pouquinhos e que demora da ordem de dias que isso demora. E a gente tenta intervir nisso também, segurar essa morte. Mas só que depois de um tempo fica uma cicatriz no lugar. E essa cicatriz, ela inibe a regeneração. O próprio processo de cicatrização faz como se fosse uma espécie de um queloide, assim, que o axônio não consegue passar. Então, para a lesão crônica, além de ter que repor as células perdidas e crescer o axônio, também a cicatriz tem que ser, de alguma forma, vencida, né? Então, para a lesão crônica, quer dizer, para pessoas que têm já a lesão e que não foram tratadas nas primeiras horas, existe a possibilidade, porque, em princípio, o axônio, os neurônios que estão vivos, eles podem crescer de novo. Então, a princípio, tem essa possibilidade. Mas é um pouco mais complexo porque a gente precisa dar conta de vencer esse processo, essa cicatriz que ficou ali. O que nós fizemos em cães, que foi o início dessa divulgação, essa onda de divulgação, porque na verdade a gente nem estava pensando em divulgar esse trabalho com humanos, né? Isso aconteceu em 2018 e até agora a gente estava segurando, porque exatamente por toda a expectativa que causa, porque a gente queria avançar um pouco mais ainda com segurança de divulgar. Mas na verdade o que chamou para essa divulgação foi o estudo com cães. Que foi com lesão crônica. Então, a gente teve cães com 5, 6 anos de lesão e que melhoraram. Mas nesse estudo com cães, nós associamos a polilaminina com outras drogas, com outros tratamentos. Uma essas drogas é uma enzima que digere a cicatriz, que atrapalha, e a outra é o GDNF, que é uma molécula que hoje em dia está muito assim em evidência, porque parece que ela tem o poder de atrair os axônios para o seu alvo. Então a gente usou essas duas outras para vamos dizer assim, para melhorar, né, para a chance de ter a recuperação.